Antes de você se assentar, sai do seu lugar, cumprimenta umas 3 pessoas. Vocês que estão aqui carregando esse legado, carregando esse fogo, abracem alguns aí. Alguns já vão sentir a unção que vocês estão carregando. Essa não é simplesmente mais uma noite. Esse não é simplesmente mais um momento. A presença dele está aqui. Ele é exaltado, ele é adorado, ele é entronizado. Você pode se assentar, fique à vontade. Afinal você está na casa do seu Pai, na casa de Deus, lugar de liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Estou doido para pegar um chapéu emprestado, mas a pastora disse para não fazer isso. Eu vou me segurar. Eu tenho que me controlar, porque tem odre que não aguenta. Aí a gente tem que dosar. Por isso que Paulo disse: eu queria escrever para vocês como se fosse para maduros, mas ainda eu tenho que tratar com leitinho. Então às vezes Deus tem um conteúdo denso para entregar, mas se Ele fizer isso, alguns odres vão romper. Por isso que Jesus trouxe a realidade de sermos odres novos, para que, sendo então odres novos, possamos suportar o peso dessa glória. O nosso Deus, Ele não parou no passado. Ele é um Deus que continua se movendo. Deus se move. Davi entendia, Davi sabia desse segredo, desse mistério. Por isso que ele escreveu o salmo dizendo: a minha alma te persegue, porque a glória está caminhando. Se você não caminhar, você fica para trás. O salmista entendeu: a tua presença está ali, eu preciso perseguir essa presença. Eu trouxe uma palavra nessa noite. É uma palavra que pode mudar a sua vida. Afinal, eu não vou falar aqui da minha história, eu não vou falar aqui de fábulas, eu vou pregar o Evangelho. E o Evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso louvor. Os ministros podem descer, a banda fica comigo e vamos junto. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar, glória a Deus. Antes de começar, eu gostaria de saber primeiramente quem está aqui conosco nessa noite pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui na família do Reino, faz o sinalzinho com a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É uma alegria poder receber cada um de vocês. Como o nome da nossa igreja já sugere, nós somos uma família para você pertencer, fazer parte dessa família espiritual. Então seja bem-vindo, espero que Deus fale com você, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Dan, sou casado com a pastora Isa, faço parte do corpo pastoral aqui da igreja, que auxilia os nossos apóstolos Pedro e Sara Medina. Glória a Deus. Nossos pastores, nossos apóstolos não puderam estar presentes hoje, porém, eles mandam um beijo forte, um beijo no coração de cada um de vocês, pois vocês são amados e vocês sabem disso, ok? Glória a Deus. Amém, igreja? Hoje tem palavra de Deus. Inclusive hoje nós temos que ser rápido no gatilho aí, ó, tipo o Velho Oeste, que vai ser palavra atrás de palavra, para Deus abençoar você. Porque hoje eu quero falar exatamente sobre a bênção. A bênção é algo que Deus quer que você viva. Deus quer te abençoar. Assim como você quer ser abençoado, eu acredito que todos que estão aqui desejam viver essa bênção de Deus. Da mesma forma que você quer ser abençoado, Deus quer te abençoar. Porém, Deus opera dentro de princípios. Deus atua dentro de princípios que Ele mesmo estabeleceu na palavra. Então às vezes
Deus está ali querendo te abençoar, mas a bênção não chega porque alguns princípios não estão sendo atendidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque eu quero de verdade que você termine 2025 vivendo a bênção de Deus. Aquilo que você não viveu nesse ano, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro que 2026 é o ano da tua bênção. Talvez você tenha metas, projetos que você colocou no papel, e nesse ano você não conseguiu realizar. É por isso que o Pai, com tamanho amor, vem trazer alinhamento sobre nós, para que possamos entrar no lugar da bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Reis 17, a partir do versículo 1, anote, se você puder anote, porque isso aqui vai abençoar a sua vida. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Diga obrigado, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos nessa noite abrir nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que recebendo a tua palavra possamos ser também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada cativa a Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, em um determinado momento Jesus ensina um modelo de oração para os seus discípulos. Lá em Mateus 6,9 nós podemos acompanhar essa oração que Jesus ensina. É um modelo. E numa das falas de Jesus, no conteúdo da oração, ele diz assim: venha o teu reino e seja feita. Tem crente aqui hoje? Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Às vezes nós vivemos de um modo a querer apenas a manifestação do reino, mas quando se trata da execução da vontade do Senhor sobre nós, muitas vezes a gente se esquiva da vontade, porque nós, em muitos casos, damos prioridade em manter as nossas próprias vontades. Muitos desejam a manifestação do reino, porque o reino traz a realidade dos céus, o reino traz provisão, traz prosperidade, o reino traz cura, o reino traz alegria, e todos nós queremos isso, mas quando chega na parte da vontade do Senhor a ser cumprida, nessa parte alguns se esquivam, porque elas não querem a vontade do Senhor, elas querem permanecer em suas próprias vontades, e aí é um problema, porque o Senhor é soberano, e é a vontade dEle que deve ser levada a sério, é a vontade dEle que deve ser colocada como prioridade. Nós entramos em uma ideia totalmente equivocada, antibíblica, que nos faz pensar que nós podemos moldar Deus às nossas próprias vontades, mas não é assim. Deus tem a vontade dEle, e nós devemos nos submeter a essa vontade. Devemos orar pedindo para que a vontade dEle se manifeste, afinal, Deus sabe o que é melhor para mim e para você.
Às vezes você escreve a sua própria história, você faz do seu jeito, mas deixa eu falar uma coisa, não queira comparar a tua sabedoria com a sabedoria dos céus. Às vezes você pensa que os planos que você traçou para a sua vida são os melhores, mas não, Deus tem planos maiores e melhores para derramar sobre a sua vida. Deus tem planos maiores e melhores para derramar sobre a sua vida. Sabe, irmãos, Deus quer te abençoar. E quem me conhece sabe que eu não sou o pregador da bênção, que fica dizendo Deus quer te dar carro, casa, mansão, Deus quer colocar você em patamares elevados. Eu não sou esse cara, mas eu também não posso ignorar o fato de que Deus, como seu Pai, quer te abençoar. E muita gente ignora essa realidade, uma teologia que foi introduzida no Brasil, que distorceu a mentalidade de muitos cristãos. Muitos cristãos vivem uma vida ignorando o fato de que o reino pode se manifestar aqui agora, na terra. E de contrapartida acabam depositando toda a esperança em relação ao futuro, achando que a glória, o reino, pode se viver somente após a morte. Não! Essa é a fé pequena. A fé pequena faz o homem querer ir para o céu. Não se escandalize. Não se escandalize com o que eu vou te dizer, mas a fé pequena faz o homem desejar ir para o céu. A fé grande é aquela que faz o céu descer e se manifestar na terra. É essa fé que eu declaro sobre a sua vida. A fé que traz a realidade dos céus aqui e agora, em nome de Jesus. Observe Elias. Nós lemos o texto de Elias. A vontade do Senhor direcionou Elias para o deserto. Irmão, a vontade do Senhor direcionou Elias para o deserto. E é aí que a gente também se equivoca bastante. Nós estamos acostumados a pensar que as portas que Deus abre são apenas aquelas que a gente concorda. Tem porta que Deus abre que talvez você não concorde, mas Ele sabe. Ele sabe que tem milagre ali. Deus abriu uma porta para Jesus lá em Jerusalém. E nessa porta Ele tinha que sofrer. Ele tinha que morrer. Mas foi nessa porta que a humanidade alcançou a salvação. A vontade do Senhor nem sempre vai te conduzir para lugares que você quer, irmão. Às vezes Deus vai te mandar lá para aquele lugar de ossos secos, ossos sequíssimos, lugar de tragédia, lugar de morte. Para quê, afinal? Nos piores cenários da sua vida, Deus manifesta os maiores milagres. Nos piores cenários, Deus manifesta os maiores, os mais belos, os mais lindos milagres. Nesse caso, a vontade do Senhor conduziu Elias para o deserto. Imagina que ele diz assim: eu não vou, deserto não é para mim. Eu prefiro Paris, eu prefiro Andorra, eu prefiro Orlando. Não, Senhor, o deserto é coisa do passado. Eu quero Veneza, Senhor. Apesar que quando chove aqui em Balneário, né, dá uma venezada também nas ruas, né? Misericórdia. Está melhorando em nome de Jesus. Eu falei uma coisa lá no retiro que eu vou falar aqui também. Jesus, amado, Jesus, meu irmão, não é taxista. Tem gente achando que Jesus é taxista, no sentido que vai entrar no carro dele e dizer: ô Senhor Jesus, me leva para lá, querendo apontar destino para Jesus. Ei, é você que tem que entrar no carro dele e deixar que ele dirija, deixar que ele dirija a sua vida, deixar que ele te dê destino. Aleluia, aleluia. Afinal, a vontade dele é a melhor coisa que você pode experimentar. A vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você diz assim: pastor, esse ano de 2025 não foi como eu planejei. Já estamos chegando no final de novembro, os meses se passaram,
e talvez a bênção não chegou, os corvos, a provisão não chegou. Um fator muito importante para que você receba a bênção de Deus é o lugar em que você está localizado. Lugar geográfico e espiritual. Eu acredito que você que está aqui, meu irmão, de verdade, você encontrou o lugar do seu propósito. Você encontrou a sua geografia e o seu sacerdote. Você encontrou o lugar certo. Mas para que você possa viver a bênção de Deus, não basta estar situado na geografia correta. Você precisa estar na dimensão espiritual correta. Porque às vezes você está em um ambiente certo, ouvindo as palavras certas, mas não consegue ser alcançado, porque numa dimensão espiritual, você não está posicionado. Isso aconteceu com Nicodemos. Lá em João 3, nós temos um diálogo entre Jesus e Nicodemos, e no versículo 13 mais precisamente, acontece algo curioso. Vamos colocar por gentileza João capítulo 3, verso 13, olha que interessante o que acontece aqui. Jesus conversando com Nicodemos, eles estavam ali em Jerusalém, acredito que em um lugar reservado, eles estavam conversando, e Jesus disse para Nicodemos, Jesus estava frente a frente com Nicodemos, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Imagina a cabeça de Nicodemos, como assim? Como assim o Filho do homem está no céu, se ele está aqui agora falando na minha frente? Como assim o Filho do homem está no céu, se eu estou vendo ele aqui agora, ele está na minha frente? Jesus não estava falando de uma posição terrena, Jesus estava falando de uma posição espiritual. Jesus estava no Pai, Jesus estava posicionado nas regiões celestiais. Por isso que Nicodemos, preste atenção, Nicodemos estava no lugar certo, ouvindo o pastor certo. Imagina, Jesus, irmão, mas não estava entendendo nada, porque estava no lugar certo, ouvindo as palavras certas, porém numa dimensão espiritual errada. Deus quer posicionar você nessa noite. O lugar do teu propósito você já encontrou, eu creio nisso. Eu creio que você foi atraído, eu creio que Deus está te plantando nesse lugar. Mas Deus precisa que você se posicione também em um âmbito espiritual, posicionado em Cristo. Inclusive, para você viver a bênção de Deus, você precisa desse posicionamento espiritual. A Bíblia diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se você ficar em uma dimensão terrena, você não consegue acessar a bênção. Mas hoje o Senhor vai elevar você, a fim de que você habite em Cristo, você se posicione em Cristo, você se assente juntamente com Cristo nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou dar uma corrida aqui, porque tem palavra, irmão. Hoje, se você gosta de Bíblia, tem palavra. Alguns princípios, inclusive, se for possível, são 4 princípios que eu vou compartilhar. Se a gente puder escrever, faço questão que você tenha registrado isso, para que você possa viver de fato essa bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Você precisa primeiro andar na aliança. Anote aí se você estiver escrevendo. Para que você possa viver a bênção de Deus, é necessário andar na aliança. Aliança é algo que faz parte da estrutura dos céus. Deus é um Deus de aliança. Você vai ver que na Bíblia Deus fez aliança com vários homens. Um exemplo, aliança com Noé, onde inclusive Deus deixou um sinal na terra representando essa aliança, o arco celeste. Deus faz alianças, Deus é um Deus de pacto. E para que nós possamos
viver a bênção do Senhor. Irmão, quando eu falo bênção, por favor, eu não estou falando de um carro que Deus vai te dar, eu não estou te falando de uma casa, eu estou falando do favor, da graça que está sobre a sua vida, que abre portas em lugares inesperados, essa graça que te coloca em posições que você não esperava, é uma bênção que te dá favor, é uma bênção que te posiciona, é essa bênção que eu estou falando. Não se limita a um carro, a uma casa, é a bênção, é o favor, é a estrutura divina sobre você. Para isso é necessário estar em aliança. E quando a gente fala de aliança nesses tempos modernos, algumas pessoas se espantam, porque hoje em dia o que a gente mais vê é um querendo pisar na cabeça do outro para subir. O que a gente mais vê é um enganando o outro, passando a perna. A aliança, na realidade atual, precisa ser restaurada. O princípio da fidelidade, o princípio da honra, o princípio da lealdade, o princípio do amor, da cumplicidade, precisa ser restaurado. Ei, quando você fala de aliança lá fora, tem pessoas que se assustam. Parece que você está ofendendo quando você fala de aliança, de compromisso. Porque cada vez mais as pessoas têm fugido disso. Cada vez mais as pessoas têm se excluído da responsabilidade de ter um compromisso, de ter uma aliança, de ser fiel, de ser leal. E de contrapartida, o lugar onde Deus opera é na aliança. Aliança. A Bíblia diz que a bênção, o azeite, ele desce sobre a cabeça e ele escorre sobre o corpo. Para que você possa viver essa bênção, você precisa estar aliançado, irmão. Você precisa estar no corpo. Ei, não existe crente Rambo. Não existe crente que vive uma vida exitosa no contexto cristão andando sozinho. Sozinho nós ficamos vulneráveis. Sozinhos não conseguimos. Veja o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, não andou sozinho. Começou com 12, desceu com 120. Espírito desceu, irmão, não era uma multidão, eram 120 que fizeram uma aliança com o Senhor Jesus, 120 que assumiram uma postura de fidelidade e lealdade com o Senhor Jesus, 120 que não corromperam a mensagem do Evangelho, 120 que aceitaram a morte, mas não se renderam, não negaram a fé, aliançados, compromissados com o Evangelho. Deus está falando, irmão. Ló. Quem conhece Ló? Ló, ele não tinha nada, não era ninguém, até que ele começou a andar com Abraão. Abraão tinha a promessa, Abraão tinha a bênção, Ló não tinha. Mas Ló começou a andar com Abraão, Abraão era abençoado. Consequentemente, quando você anda com alguém abençoado, a bênção que está sobre aquele que tem a promessa, a bênção acaba vindo para os lados e alcança. Foi assim que aconteceu com Ló. Ló não tinha promessa, Deus falou com Abraão, mas por andar bem pertinho de Abraão, Ló começou a ser abençoado, a ponto de que Ló adquiriu para si muitas ovelhas, um rebanho volumoso. Ele ficou tão poderoso sobre a terra que até pastores ele tinha. Então, num nível financeiro, digamos assim, ele estava no mesmo patamar que Abraão, a ponto de os pastores de Ló brigarem com os pastores de Abraão, porque eram muitos animais ali, e o espaço já não estava sendo suficiente. O que Abraão fez? Abraão era entendido do reino, era entendido dos princípios. Abraão entendia que quando não tinha aliança, não dava para andar junto. Como estava tendo conflito, Abraão disse assim: ô Ló, meu sobrinho querido, faz o seguinte, nós temos duas opções aqui para que possamos ir cada um para um lado. Nós temos as campinas do Jordão, que é um lugar fértil, é um lugar com pasto,
E nós temos o deserto. Ô Ló, escolhe para onde você quer ir. Gente, eu não sei você, mas se um dia na minha vida eu estivesse ali vivendo uma miséria, uma escassez, uma pobreza, e de repente alguém me acolhe, eu começo a andar com esse abençoado, e eu começo a prosperar. Se um dia eu tiver que escolher um lugar, eu não vou escolher as Campinas do Jordão, eu vou para o deserto. Eu vou para o deserto, porque eu tenho que honrar aquele que me abençoou quando eu não era ninguém. Eu tenho que honrar e reconhecer, ser grato por aquele que me proporcionou viver o que eu vivo hoje. Ló não fez isso. Ló foi ingrato. Ló disse assim: ô Abraão, é o seguinte, eu vou para as Campinas do Jordão, você pode ficar com o deserto. Quebrou a aliança, foi ingrato. Só que Abraão, meu irmão, não se importou, porque quem tem a bênção, cenário não importa. Ei, quem tem a bênção, cenário não determina nada. Afinal, é Deus quem te abençoa. É Deus quem te abençoa. Aleluia, aleluia. E aí Ló, com essa atitude ingrata, acabou se separando, foi para as Campinas do Jordão. E eu vou resumir aqui o final da vida de Ló. No final, irmão, ele perdeu a esposa, perdeu tudo, perdeu as riquezas, foi se refugiar em uma caverna. Lá nessa caverna ele se tornou um bêbado, um alcoólatra. Lá nessa caverna ele engravidou as próprias filhas, e essas filhas geraram 2 gerações malditas, os amonitas e os moabitas. Isso porque Deus não abençoa quem quebra aliança. Presta atenção. Talvez você esteja aqui com alianças que você quebrou. É uma noite de você restaurar essas alianças, de você restituir as alianças quebradas, porque Deus não opera fora da aliança. Enquanto Ló estava aliançado, ele tinha a bênção. Quando ele quebrou a aliança, perdeu tudo, se tornou uma maldição inclusive. Amém, irmãos? Com muito amor, viu? Observe. Como eu disse anteriormente, não existe crente Rambo, crente que vai para a guerra sozinho. Você precisa viver essa realidade aqui, ó. Congregar. Paulo disse: muitos deixando de congregar desviaram-se da fé. O Salmo diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nesse lugar de união é o lugar onde Deus derrama da vida e da... Vocês estão bons de Bíblia? Deus derrama vida e bênção. Estar aqui, ó, é aliança. Aliança com o corpo de Cristo, aliança com a sua igreja, com a sua família espiritual, aliança com o seu pastor. Isso é aliança. O lugar onde Deus abençoa, irmão, tem que ser levado a sério, sabe? Eu gosto de falar do exemplo de Davi. Davi, ele se tornou rei de Israel. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que viveu um peso profético extraordinário. Você olha os salmos que ele escreveu, são densos, de um conteúdo profundo, um conteúdo profético, um homem extraordinário. Mas tudo começou lá atrás, quando Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Deus queria abençoar Davi, Deus queria fazer de Davi rei de Israel. E chega um momento que Deus fala assim com o profeta Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite, porque eu escolhi um homem que agrada o meu coração, e eu vou ungir esse homem rei de Israel.
Só que interessante é que Deus já está ali com a unção pronta, o azeite pronto, mas Deus não fala com Samuel dizendo assim: Samuel, vai lá na casa de Davi. Deus fala com Samuel assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé. Jessé era o que de Davi? Pai. Irmão, Deus tem endereço para a sua bênção. Deus tem unção pronta para você. Deus tem azeite pronto para você. Mas o lugar que Deus vai derramar dessa bênção tem endereço. O lugar que Deus vai derramar essa bênção tem endereço. Não é em qualquer lugar. Quando Deus for mandar a bênção do alto, vai ser na casa do Pai. O lugar que Deus tem para abençoar a sua vida é na casa do Pai. O profeta, quando foi ungir Davi, foi na casa do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique na casa do Pai. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, perdeu tudo. Sim ou não? O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, perdeu tudo. Se tem um lugar para Deus te abençoar, é na casa do Pai. Não sai da casa do Pai. Quando você menos esperar, você vai viver o de repente. Esse de repente de Deus, irmão. Esse de repente de Deus, irmão. Eu sinto que esse de repente está prestes a acontecer na vida de muitos irmãos aqui. Fica na casa do Pai, que de repente a unção vem. Fica na casa do Pai, que de repente a bênção chega. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Então, a bênção de Deus, andar na aliança. O fique na casa do Pai está dentro da aliança, mas pode deixar assim. Eu gostei, fique na casa do Pai. Outra coisa, para você viver a bênção de Deus, é necessário você respeitar o ID. A bênção de Deus está no ID. Como assim, pastor? Calma aí. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus após a ressurreição, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmão, a bênção de Deus está no id, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou com poder, delegou poder e autoridade sobre a igreja, mas não é para a gente viver o fique em quatro paredes, fique confortável. Não. Ele delegou poder e autoridade para a igreja, para que a igreja possa atender isso aí, ó. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso demonstra cuidado, isso demonstra prioridade com aquilo que realmente é importante para Deus, que são as vidas. Deus não quer saber de Porsche. Você pode viver uma bênção exponencial e um dia ter um Porsche? Pode, mas não é a prioridade de Deus. Isso é consequência da bênção sobre a sua vida. A prioridade são as almas. A prioridade são as vidas. Quando você se importa com aquilo que é importante para Deus, então Deus dá atenção para você. Quando você se importa com aquilo que realmente é importante para Deus, então Deus começa a prestar atenção em você. Esse aqui se importa com aquilo que vale para mim, são as vidas. Você vê uma graça sobre o nosso pastor, desde muito cedo. Um homem apaixonado pelas vidas, um homem apaixonado pelas obras, pelas almas. E você vê a graça, o favor de Deus sobre ele. Irmão, tem uma graça e um favor sobre o nosso pastor que você não tem noção. Onde ele chega como desconhecido, e ele é colocado entre os principais. É um favor, é uma graça, porque Deus cuida dele. Deus cuida dele porque ele cuida daquilo que é importante para Deus. Jesus disse assim, no Sermão da Montanha, se não me engano, em Mateus 5,14. Vamos ver se é isso, Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmão, você é a luz do mundo. Com todo respeito, por que você está se escondendo? Você é a luz do mundo. Por que você está se escondendo?
Recentemente o nosso pastor, em uma mensagem, ele trouxe uma informação que me deixou muito triste. Estados Unidos, que já foi o epicentro de avivamento, que já foi o forte de igrejas do Evangelho, que exportou missionários para as nações, agora vive uma realidade de fechar igrejas. O Evangelho tem caído. De contrapartida, o islamismo está se expandindo, abrindo mesquita em todo o mundo. O Evangelho parece que está caindo, porque aqueles que são luz estão se escondendo, estão deixando as trevas ganharem espaço. Irmão, essa mensagem ela precisa acender em nós um senso, uma responsabilidade em relação com o reino de Deus. Porque quando você se importa com aquilo que é importante para Deus, Deus se importa com você. Deus derrama graça e favor sobre você. Você é luz, irmão. Olha que notícia maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Você é luz do mundo. Luz do mundo. Não adianta ser luz aqui, até porque aqui nós temos o sol da justiça, que brilha com a sua força. Nós somos chamados para ser luz lá fora, onde estão os perdidos. Deus conta com você. Esse legado, como eu disse, não é somente dos jovens. Esse legado de continuar escrevendo o livro de Atos pertence a mim e a você. Gênesis 18 vai falar algo que é muito forte isso. Gênesis 18, Abraão fica sabendo dos planos do Senhor de destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão tenta conversar com o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor, sério mesmo, vai destruir os justos por conta dos maus? O Senhor vai destruir os justos por conta dos maus, por conta das iniquidades? E aí Abraão começou a conversar, começou a dialogar com Deus, dizendo: Senhor, vamos fazer um combinado aqui. Se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? O Senhor disse: sim, trato feito. Se tiver 50 eu não destruo. Abraão gostava de conversar. Abraão era meio brasileiro, gostava de enrolar. Aí Abraão falou assim: ô Senhor, pensando bem, 45, se tiver 45 o Senhor poupa? O Senhor disse: trato feito. Aí Abraão continuou: não, Senhor, pensando bem, se tiver 40 justos, o Senhor poupa? O Senhor disse: sim. Eu sei que foi para 30, foi para 20, chegou em 10. No final não tinha justo. No final não tinha justo. Presta atenção no que eu vou te falar, isso é muito forte. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não pelo grande volume dos pecadores, mas pela ausência dos justos. Deus destruiu Sodoma e Gomorra não pela multiplicação dos pecados, mas pela ausência dos justos. Nós olhamos num cenário atual, percebemos uma destruição acontecendo na educação, nas artes, até mesmo num contexto religioso. Onde estão as luzes? Onde estão as luzes? Quando a luz chega, irmão, não tem para ninguém, a treva sai. Quer ver? Vamos fazer o seguinte: apaguem todas as luzes. Deixa pode apagar tudo, apaga tudo. Deixa o telão escuro. Ó, tá em trevas, certo? Tá comigo, crente? Tá em trevas. Agora vamos lá. Vamos acender bem rápido todas as luzes. Teve guerra. Você viu alguns demônios aqui resistindo à luz? É isso que acontece quando a luz chega, as trevas vão embora. Trevas é ausência de luz. Se tem trevas, é porque existe ausência de luz. Quando a luz chegar, as trevas batem em retirada. As trevas batem em retirada.
Continuando, a bênção é para quem não negocia os valores do reino. A bênção é para quem não negocia os valores do reino. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmão, os nossos valores precisam estar alinhados com os valores do reino de Deus. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nós precisamos aprender a dar importância àquilo que realmente importa. Nós precisamos começar a dar valor, dar importância para aquilo que realmente é essencial: santidade, caráter, generosidade, amor, unidade. São princípios que não podem ser negociados. Quando você se atenta para os valores de Deus, quando você se importa com aquilo que é importante para Deus, como eu disse, Deus começa a prestar atenção em você. Irmão, temporada está chegando aqui em Balneário. Aquele povo lá do Nós Vai Descer para BC vai chegar. Irmão, esse povo chega a temporada, eles descem para BC. Irmão, inclusive vocês aí, jovens, temporada está chegando. Quero te ver permanecendo. Irmão, o cunhadinho vai chegar, vai querer botar a cerveja dentro da tua casa, vai querer fazer churrasquinho no domingo, influenciando você a não vir para a igreja. Você vai negociar os valores? Onde o seu coração vai estar? O inimigo é astuto, irmão. Observe Salmos 1, verso 1. Deus está falando, igreja. Posso continuar pregando? Posso continuar pregando? Eu vou pregar para 30 então. 30 quer que eu continue pregando? 120 é garantido? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, toma muito cuidado, porque como eu disse, tem princípios que você deve atender para que a bênção de Deus alcance a sua vida. Precisa estar na aliança, precisa estar na casa do Pai, precisa ter zelo em relação aos valores, aquilo que realmente importa para Deus, precisa cumprir o ID, se importar com as vidas, ser luz em meio às trevas. E você precisa entender que a maneira que Deus tira você do propósito, presta atenção que eu estou sendo boca de Deus aqui. Eu estou te dizendo exatamente como o inimigo faz, como ele tenta fazer. Não é da noite para o dia que ele te arranca do propósito, irmão. Eu já vi muita gente saindo do propósito por não estar vigilante. É um passo a passo. Tudo começa com o andar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que é um progresso ali. Bem-aventurado o varão que não anda. Irmão, tem certos lugares que não é para você andar. Tem certos lugares que não é para você andar. Tem certos lugares, certos locais que não pertencem a você. Cuidado, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem certos lugares que você vai, que aquilo que é construído na santidade, o diabo arranca de você. Através de amizades, através de influências. Cuidado, irmão. Tem certos lugares que não é para você ir, que não pertence a você. E aí o varão, ele não vigia, ele começa a andar e quando eu digo andar em lugares, irmão, não é somente aqui num contexto físico. Tem um lugarzinho chamado internet. Cuidado onde você anda ali na internet. Cuidado nos lugares que você está indo ali na internet. Bem-aventurado o varão que não anda, nem se detém. Olha como o diabo faz. Ele começa a levar você a andar, a passear por certos lugares que não pertencem a você, que não combina com o caráter cristão, que não combina com a santidade. E aí de repente você
está ali andando e para. Pronto. Parou. O pecado chamou tua atenção. Você parou para ver, parou para flertar. O próximo passo é aquele que está descrito: você vai se assentar. Ou seja, você vai se render. E é assim que muitos caem. Começam a andar onde não deve. Param, dando foco para aquilo que não importa. E quando você flerta com o pecado, dificilmente você resiste. Vai acabar se rendendo. Vai se conformar. E nisso, você pode acabar saindo do propósito. E em nome de Jesus eu oro para que isso não aconteça com você. Aconteceu com Pedro, irmão. Pedro viveu esse processo. Ele andou, parou e se assentou. Ele viveu esse processo. Andou, parou e se assentou. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o, ou seja, caminhava de longe, irmão. Não é para você caminhar longe de Jesus, irmão. Pedro começou a andar de longe. Aquele que disse que não ia negar, aquele que disse que estaria junto o tempo todo, andou de longe. Olha só. E Pedro seguia-o de longe. Não fica longe de Jesus, irmão. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro também entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pedro acaba de negar Jesus. Pedro seguiu de longe, se assentou no meio daqueles que escarneceram Jesus, se assentou com aqueles que pediram a condenação de Jesus. Cuidado, irmão. Cuidado onde você vai andar. Cuidado onde você vai parar. Cuidado onde você vai colocar a sua atenção. Cuidado onde você vai se assentar. Num contexto dos judeus, se assentar com alguém é fazer aliança. Os judeus são extremamente rigorosos com a aproximação. Quando um judeu se assenta com alguém, é porque ali ele está sinalizando aliança. Cuidado com as alianças que você vai fazer nessa temporada. Cuidado com as alianças que você vai fazer na sua vida. Amém, queridos? A Bíblia diz 3 coisas acerca do Espírito Santo: não entristeçam o Espírito Santo, não resistam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo acontece quando você está ali vivendo a sua vida cristã e de repente você dá uma escorregada, você comete um pecado, e ali você chora, você fica arrependido. Na mesma hora você sente aquela dor, aquele aperto no coração, e você começa a chorar. Na verdade você está fazendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ele está chorando, ele está triste. Quando nós erramos, o Espírito Santo se entristece. Por isso que diz: não entristeçam o Espírito Santo. Mas nessa hora, irmão, você pecou, se levanta, se arrepende, vai, continua a sua vida, não para. Se arrepende, tudo segue. E tem: não resistam ao Espírito Santo. Não entristeçam é isso. Não fiquem pecando. Não fiquem naquela tecla, naquele pecadinho de estimação. Não entristeça ele. Não resistam é quando ele diz: ei, não vai. E você vai. Resistir o Espírito Santo é ele dizer: não acende. Você está ouvindo ele falar: não acende. E você acende. Resistir o Espírito Santo é quando ele diz: não liga. Não liga, você ouve a voz, você escuta ele falar, e você liga. Resistir é quando ele diz assim: não assiste. E você assiste. Isso é resistir. E isso já se torna perigoso, porque você pode chegar no terceiro estágio, que é apagar o Espírito. É quando a mente fica cauterizada. A pessoa peca e já não tem mais aquele arrependimento. A pessoa peca e já não chora mais, não tem aquela real convicção do pecado.
Isso pelo processo que vai vivendo. Não entristeça, não resista, não apague o Espírito Santo. Amém, queridos? O louvor pode subir, por gentileza. Já estou finalizando, mas eu quero falar de algo que é muito importante aqui. Em Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: o rei de Sodoma é uma clara representação do diabo. Presta atenção. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Olha só a proposta do rei de Sodoma: dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Observe, aqui acontece algo que muitos cristãos, todos os cristãos, chegam nesse momento, onde você precisa escolher entre o seu benefício próprio, ou o benefício do reino. Parece óbvio, mas não é. Parece uma escolha simples, mas não é. Aqui o rei de Sodoma tem uma atitude que representa a exata atitude, modo de agir de Satanás. Ele vai fazer você tirar o foco das pessoas para olhar para os bens. Ele vai fazer a mesma proposta que fez para Abraão: me dê as pessoas, me dê as almas, me dê as vidas, e fica com os bens. Você vai ter que escolher aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente importa. A prioridade são as almas, meu irmão. A prioridade são as almas. Deus quer te dar conforto? Quer, mas essa não é a prioridade são as almas. Quando você vive uma vida de obediência, quando a bênção alcança a tua casa, irmão, você prospera. Deus te dá graça, Deus te dá favor. De um dia para o outro você, não é estranho o que eu vou te dizer, você fica milionário, irmão. Eu já vi com os meus olhos. Aquele que era dedicado em relação ao serviço do Senhor, aquele que se importava com as almas, aquele que atendia e recebia em casa no GC, aquele que realmente estava dando foco para aquilo que importava para Deus, mas num cenário financeiro difícil, mas ali, no meio da dificuldade, ele fiel, ele amando, ele apaixonado pelas almas, de repente, milionário. Eu sei que Deus faz. Não foi uma vez, eu vi Deus fazendo. Tire os olhos dos bens, e em nome de Jesus, olhe para as pessoas. Eu faço esse desafio, eu lanço esse desafio para a igreja. Assuma um compromisso de se importar com aquilo que é importante para Deus, e você vai ver uma graça diferente sobre a tua casa, uma graça diferente sobre a tua vida, em nome de Jesus. E por fim, para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar do nosso querido Espírito Santo. Para você viver a bênção de Deus, é necessário dar o devido lugar ao Espírito Santo na sua vida. Criamos uma falsa ideia, um conceito errado do Espírito Santo. No Brasil ele é tido como a terceira pessoa da Trindade. Irmão, ninguém lembra do terceiro. Que ano que foi a última Copa? 22? Quem ficou em primeiro lugar na Copa? Os hermanos, que bueno. Quem ficou em segundo lugar? Quem? França. E em terceiro? Esqueceram do terceiro? Esse é o Espírito Santo no Brasil, o terceiro, o esquecido.
Colocam Ele no terceiro lugar. Os três são um. O Espírito Santo também é Deus. Jesus foi e Ele disse: mas eu envio outro igual a mim, que vai estar com vocês todos os dias. Se coloque de pé. Essa é uma noite de devolver o centro do seu coração ao Espírito Santo. Essa é uma noite de abrir a porta do seu coração para deixar o Espírito Santo fazer morada. Quando você dá a prioridade para o Espírito Santo, quando você oferece a sua vida a Ele, quando você dá importância a Ele, Ele se torna aquele que caminha contigo. Ele se torna aquele que te pega pela mão. Ele se torna aquele que te ajuda, que te sustenta. Ele se torna o seu amigo na sua jornada, o seu melhor amigo. Feche seus olhos nesse momento.